Olá, pessoal! Bem-vindos à reunião! Oi, crianças, tudo bom? Estamos com saudade de vocês. Eu sou Raquel. Esse é meu esposo Francisco. Essa é a Raqueline. E o Caleb está gravando este vídeo. Nós amamos vocês! Oi, jovens! O que vocês acham da gente aprender uma música que tem a ver com a mensagem dessa semana? Eu vou cantar ela aqui pra vocês. Nem tudo que existe, nem tudo que se vê, nem tudo que deseja é bom para você. Nem tudo é alegria, nem tudo é só prazer, nem tudo é fantasia, nem tudo é o que escolher. A escolha boa e certa depende de você. Preciosa é a vida, escolha pois viver. Olá, crianças, tudo bem? Meu nome é Amanda e hoje eu tô aqui para passar um versículo de memorização para vocês, que fica lá em Efésios 4:28, que diz: o que furta, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é respeitável, para que tenha que repartir com o necessário. Esse é o nosso versículo de memorização. Quero dizer que eu tô morrendo de saudade de todos os irmãos, de todas as crianças. E um grande beijo, fiquem com o Senhor. Tchau! Olá, crianças, tudo bom? Adolescente já, né? Pré-adolescência, melhor dizendo. Vocês são pré-adolescentes. Então, pessoal, nós temos uma palavra hoje. Uma palavra sobre os 10 mandamentos. O 8º mandamento nos diz: não furtarás. Olha só, furtar. E o que é furtar? O furtar diz respeito a diminuir ou subtrair bens, tirar aquilo que não é seu, uma coisa alheia. Então, pessoal, olha só, nós temos um versículo da Bíblia aqui, certo? Aqui na nossa Bíblia, peguem aqui no livro de Êxodo, tá? No livro de Êxodo, capítulo 20. Êxodo, capítulo 20, quando fala dos 10 mandamentos. Aqui fala assim, ó. Simplesmente fala. Êxodo, capítulo 20, versículo 15. Não furtarás. Não furtarás. E ainda, outra leitura bíblica que você deve memorizar é Deuteronômios, capítulo 5, versículo 19. Também nos diz, no versículo 19, não furtarás. Tá? Não furtarás nos dois versículos. Que realmente, para o Senhor, o furto, subtrair bens, pegar aquilo que não é seu, o que é alheio da outra pessoa, é uma coisa muito feia. Deus não se agrada disso. Tá? E aí nós temos ainda no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 28, nos fala assim: o que furta, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que lhe é respeitável, para que tenha o que repartir com o necessitado. Então, trabalhar e produzir com as próprias mãos é muito louvado e adequado e importante na nossa vida humana. É louvável, é admirável você produzir e usufruir daquilo que você produziu. Então, as pessoas, você se respeita, você respeita o outro, você respeita as pessoas e as pessoas te respeitam. Respeito é uma coisa muito importante, por isso que produzir e usufruir do que nós temos com o nosso próprio trabalho é muito importante, crianças.
Vocês vão crescer, e vão produzir, vão trabalhar e vão adquirir coisas com o próprio ganho pessoal de vocês. Por enquanto vocês estão naquela fase que os pais nos dão roupas, comida, casa, habitação, temos aí roupa lavada. Vocês têm uma série de coisas que os pais proporcionam para a vida humana de vocês. Olha só. Então isso é uma coisa importante, porque os pais cuidam de vocês e amam vocês. Então eles dão isso para vocês. Mas haverá um tempo em que vocês vão amadurecer e vão produzir com as próprias mãos. Deus, ele vê com muito bons olhos que é respeitável usar as mãos para produzir coisas com o nosso próprio fruto do trabalho, né? E ainda falar o seguinte, há uma preocupação de Deus com o necessitado, até para que nós possamos ajudar os que não têm ou estão com uma dificuldade de emprego, financeira e tudo, para que na igreja nós possamos realmente abençoar outras pessoas com o fruto do nosso trabalho, né? Então, além desse versículo, tem o versículo também de Filipenses, Filipenses capítulo 4, versículo 11, nos fala assim, não digo que isso por causa da necessidade, pois aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Então, pessoal, muito importante nós vivermos contentes e aprendermos a viver contentes em toda e qualquer situação, né? Porque acontece, se você não está satisfeito com o que você tem, você vai ter dificuldades no seu relacionamento com Deus. Porque estar satisfeito com o trabalho que você tem, com o pai que você tem, com a roupa que você tem, com a casa que você tem, o carro que o seu pai tem, é muito importante, porque está relacionado ao seu relacionamento também com o Senhor. Você precisa ser grato. Quando nós temos um coração de gratidão, nós não vamos olhar para os bens alheios, para a Barbie alheia, né? Para o videogame, certo? Alheio, certo? Com coração de ganância. Eu queria ter exatamente o seu, eu. E aí a pessoa, a criança, vai lá e furta o que não é seu. Já pensou? Um game que não é seu? Né? E uma internet que não é sua. Tem crianças que já até hackeiam aquilo que não é seu. Vão lá e baixam o aplicativo e pegam a internet que não é sua. E, puxa, Deus, ele não se agrada disso. Ele fica triste com subtrair o que não é seu, né? Então, há uma tristeza no coração do Senhor, né? E esses versículos ficam para vocês memorizarem. Olha, lembra-te disso. Êxodo 20, capítulo 20, versículo 15, fala, não furtarás. E é igualzinho, facinho de memorizar. Juntamente com Deuteronômio capítulo 5, versículo 19, também você poderia memorizar, não furtarás. Né? E esse versículo que lemos agora de Efésios, né, sobre o que furta, não furte mais. Olha, só de você memorizar a parte A, você já tem um grande ganho de memorização da palavra, que é importante. Memorizar a Bíblia, muito importante, né? E essa parte aqui nós temos, não digo por causa da necessidade, pois aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Aprenda a se contentar com o seu game, com o seu brinquedo, com o seu boneco, com os seus brinquedos que o Senhor te deu, com o seu Kindle, ou tablet, ou computador, ou a televisão que você tem, e o pai que você tem, a mãe que você tem. Você tem que pegar os seus brinquedos, os seus materiais, quando eu tenho uma Bíblia, eu amo a minha Bíblia, né? Quando eu ganho uma outra Bíblia, então adquiro de outro bem, tudo. Eu gosto desse bem. Esse bem é importante. Obrigado, Deus, por esse bem que o Senhor me deu. Eu gosto muito de livros, né? Então, eu sou grato aos livros que eu tenho. Eu sou grato ao Senhor, até pela cadeira que eu tenho, né? Porque o Senhor, ele põe esse sentimento de gratidão no nosso coração para que nós possamos aprender a ajudar outras crianças nesse mesmo encargo também, de que elas possam ser satisfeitas com o que o Senhor tem feito na vida delas. Você, pré-adolescente, tá? Precisa aprender diante do Senhor a pegar os seus bens e olhar para eles, apreciar porque foi o Senhor que te deu, não foi outra pessoa que te deu, tá? Então esse é o nosso principal encargo, que vocês precisam tocar. Seja grato pelo que o Senhor te deu, né? Respeite a propriedade alheia. Respeite, porque você respeitar a propriedade alheia é você respeitar o seu próximo, o seu coleguinha. Subtrair o bem dele, ela,
é uma coisa que indica ganância. O que é ganância? Esses olhos de cobiça, de querer o que é dos outros, o que não é seu. Pegue os seus brinquedos e agradeça ao Senhor. Senhor, obrigado por esse brinquedo. Aprecie isso. Toque no seu brinquedo e coloque ele junto com você e agradeça. Senhor, obrigado por esse brinquedo. Obrigado por que o Senhor me deu. Obrigado, Senhor, por essa Bíblia. Né? O Senhor me agradou. Eu sou muito grato ao Senhor por uma Bíblia, quando eu ganho presente, por essa camisa. Senhor, obrigado por essa camisa. Eu agradeço, Senhor. Né? Então, você toque nela e seja grato. Isso é muito importante diante de Deus. Tá? Porque de outra maneira, isso você vai ter cobiça no seu coração. E a cobiça, a Bíblia diz que dá luz ao pecado e o pecado gera morte. Você vai querer ter aquilo que não é seu e desejar o que não é dos outros, que é dos outros, né? Deus, ele se revela a nós nos seus 10 mandamentos. Os mandamentos do Senhor nos mostram quem é o Senhor, quem é Deus. Então, quando ele fala não furtarás, é uma coisa muito importante, porque apropriar-se de ideias, de coisas que são dos outros, de bens que são dos outros, sem realmente indicar, aquela ideia é de fulano, é de ciclano, né? É de Beltrano. Então, é você furtar até a ideia dos coleguinhas, ou do amigo, ou de alguém, né? Que você está, um livro que você estuda. Então, você precisa aprender a perceber aquilo que é seu e aquilo que é dos outros. Toque nos seus bens e agradeça ao Senhor. Senhor, obrigado, Senhor, por este mouse. Né? Obrigado, Senhor, pelos bens que o Senhor me deu. Né? Aprenda a ser grato no seu coração. O Senhor vai te abençoar muito, 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 muito. Sabia? Porque isso é bênção para nós. E isso, inclusive, te dá felicidade. Deus, ele coloca a felicidade no seu coração maior quando você é grato. Toca nos teus bens e agradeça ao Senhor pelos teus bens. Toque nas paredes da sua casa. Obrigado, Senhor, por essa casa, por essa parede. Muitos não têm nem parede para morar. Eu ia em alguns lugares na população ribeirinha, tanto no Pará como no Amazonas. Eu visitei muitos lugares pregando o Evangelho, muitas cidades, várias cidades. E aí eu via crianças que não tinham nem... moravam em palafitas, assim, que eram casas suspensas por madeiras, no meio do rio, sujeito a situações, né, do rio, quando, né, peixes que poderiam machucar e machucam as crianças e até matam, porque elas precisam pescar ali para o sustento do dia a dia. Né? As populações ribeirinhas, das crianças, né, ribeirinhas, não tem esses recursos que vocês têm, uma casa boa. Quando chove, às vezes molha dentro da casa, tem que ter todo um cuidado. Os pais muitas vezes precisam basicamente subsistir da pesca ou então da extração da mata que existe, né? Então, vocês não. Aqui eu percebo que tem toda uma abundância de comida, de alimento, de casa para morar. Então seja grato, porque nesses lugares que a gente vê, nos vários interiores do Brasil e do mundo, tem muitas crianças que não têm uma roupa boa, uma casa, um pai, até uma mãe. Então seja grato pelo seu pai, seja grato pela sua mãe. Isso é muito importante, muito importante. Respeite os bens do seu coleguinha. Respeite os bens da sua amiguinha, tá? É o mesmo que nós respeitarmos os outros, realmente respeitarmos as pessoas. Isso é um indicativo, na verdade, quando a pessoa furta, é de preguiça. Preguiça, não quer trabalhar para poder conseguir aquilo que é seu. Então é um indicativo de preguiça. Preguiça é uma coisa muito feia, Deus não se agrada da preguiça. Né? Antes da queda do homem, ele colhia seus alimentos gratuitamente do solo. Após a queda, Deus amaldiçoou o solo por causa do pecado do homem. Né? Gênesis capítulo 3, versículos 17 a 19 nos relatam isso. Deus que declarou em Gênesis 3,19, parte A, do suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela fostes formado. Porque tu és pó, e ao pó tornarás. Olha a palavra do Senhor. Então nós precisamos trabalhar e ter os recursos do suor do nosso rosto. Isso mostra claramente que o homem teria de trabalhar duro para sobreviver.
Isso é uma maneira de que Deus já utiliza para manter o homem ocupado, para não ficar pensando coisas que não são do Senhor, não são dos céus. Então o Senhor ele nos ocupa para que nós possamos realmente se nos mantermos focados nessa terra, não viver em pecado, né? Louvado seja o Senhor, né? Precisamos aprender a trabalhar duro, aprender a ter a subsistência do suor do nosso rosto, né? O Senhor realmente quer que nós sejamos abençoados por meio do trabalho, por meio de uma vida de trabalho. Louvado seja o Senhor, né? E outro ponto importante que eu queria ainda tocar com vocês, falar com vocês, diz respeito ao seguinte, ó. Vocês precisam perceber que além dessa questão de gratidão que deve ficar muito claro para você, você não ser grato ao Senhor é uma coisa assim que Deus ele não se agrada disso, da falta de gratidão. É uma coisa muito feia, porque isso ofende a Deus. É como você dissesse para o Senhor que ele não fosse... É como se fosse você falasse assim, olha, Senhor, eu não estou satisfeito com o que o Senhor está me dando. Não fica te comparando com teu colega que tem aquele videogame legal pra caramba, 3D, e aí se comparando com aquela amiguinha, aquela coleguinha, né, que tem aquelas bonecas, aquelas roupas. Mas a queda, Deus amaldiçoou o solo por causa do pecado do homem, né? Gênesis capítulo 3, versículos 17 a 19 nos relatam isso. Deus que declarou em Gênesis 3,19, parte A, do suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela fostes formado. Porque tu és pó, e ao pó tornarás. Olha a palavra do Senhor. Então nós precisamos trabalhar e ter os recursos do suor do nosso rosto. Isso mostra claramente que o homem teria de trabalhar duro para sobreviver. Isso é uma maneira de que Deus já utiliza para manter o homem ocupado, para não ficar pensando coisas que não são do Senhor, não são dos céus. Então o Senhor ele nos ocupa para que nós possamos realmente se nos mantermos focados nessa terra, não viver em pecado, né? Louvado seja o Senhor, né? Precisamos aprender a trabalhar duro, aprender a ter a subsistência do suor do nosso rosto, né? O Senhor realmente quer que nós sejamos abençoados por meio do trabalho, por meio de uma vida de trabalho. Louvado seja o Senhor, né? E outro ponto importante que eu queria ainda tocar com vocês, falar com vocês, diz respeito ao seguinte, ó. Vocês precisam perceber que além dessa questão de gratidão que deve ficar muito claro para você, você não ser grato ao Senhor é uma coisa assim que Deus ele não se agrada disso, da falta de gratidão. É uma coisa muito feia, porque isso ofende a Deus. É como você dissesse para o Senhor que ele não fosse... É como se fosse você falasse assim, olha, Senhor, eu não estou satisfeito com o que o Senhor está me dando. Não fica te comparando com teu colega que tem aquele videogame legal pra caramba, 3D, e aí se comparando com aquela amiguinha, aquela coleguinha, né, que tem aquelas bonecas, aquelas roupas bonitas, cheio de luzes e aquela coisa de Barbie ótima, bonita. Não faz isso não. Não te compara. Se comparar é uma coisa muito feia, tá? As crianças precisam agradecer ao Senhor todos os dias por todo o conforto que você tem, porque tem um monte de crianças, ainda mais nessa pandemia, que não tem conforto nenhum, né? Estão sem conforto. Agradeça ao Senhor por isso. Então, quando você é grato, sua família é muito mais abençoada pela gratidão que você tem, tá? Tantas crianças vivendo em barracos, em casas de palha, em lugares assim que realmente são muito precários, sabe? E então nós precisamos aprender a louvar o nome do Senhor. Pense bem, pegar um lápis, pegar um objeto, pegar um negócio que você achou legal, mas não é seu. É
uma coisa que desagrada o Senhor, você pode pensar que isso não é nada, mas Deus fica triste, tá? Então agrade o Senhor realmente, ficando sempre feliz. Não é brincadeira pegar coisas dos outros que não é seu, não é brincadeira. Então aprenda realmente a louvar o Senhor nisso tudo, tá? Com tudo que você tem, tá? E Deus, ele vai te abençoar muito. Se você fez isso, vá diante de Deus e peça o perdão de Deus. Senhor, me lava com teu sangue, eu fiz isso, peguei aquele lápis, aquele videogame, aquele CD, daquela colega, daquele colega, sem pedir. Ó Senhor Jesus, tenha misericórdia de mim, tá? Sempre sendo feliz por tudo que você tem, pela abundância de Deus, de bens que o Senhor deu para você, tá bom? Então, é isso, pessoal. Deixa de lado toda a cobiça, toda a ganância, tudo quanto é preguiça. Trabalhemos com nossas próprias mãos para ter realmente o que é nosso, né? Tá? Seja grato no seu coração, pegue nos seus bens e agradeça ao Senhor por tudo que você tem. Toca lá nos teus bens e agradeça, Senhor, obrigado por isso. Beleza? Pessoal, estamos juntos, crianças. Obrigado por esse momento. Deus abençoe grandemente todas vocês. Tá? Oi, crianças! Bem, estamos aqui, estamos ligados em vocês, tá? Tudo de bom. Beijo. Crianças, que bom que vocês estão aí. Nós estamos aqui lembrando e orando por vocês. Aleluia. Bem. Bem, crianças, amamos vocês. Sintam-se abraçados por nós, embora virtualmente. Abraços fraternos. Amém. Amém. Crianças, amém. Amém. Jesus ao Senhor. Amém, crianças. Jesus é o Senhor. Estamos aqui orando e intercedendo para todas as crianças do mundo. Que Deus abençoe, que Deus cuide. E Jesus é o nosso Senhor. Amém. Amém, criança. Deus abençoe. Amém. Crianças da igreja. Vem, criança, vem, Cassandra, saudade. Amamos você. Saudade de vocês. Aleluia. Saudade. Saudade. Amém. Jesus é o Saudade, Senhor. Anitta. Beijo. Jesus é o Senhor. Saudade, Nancy. Nancy, beijo. Beijo. Saudade, irmãos.